Oiê! Bora fazer um pano de prato utilizando os retalhos que são vendidos na loja? Então, eu vou passar agora para vocês as medidas do material que eu estou utilizando. Nós vamos precisar de uma tirinha, isso aqui é aquele retalho lá de R$ 15 o quilo, tá? Eu já pesei os dois, que é mais ou menos o mesmo valor, né, gente? Então, esse com o pano do pano de prato deram 140 gramas, tá bom? É o mesmo valor os dois, por isso que eu pesei junto. Então, vamos lá. Nós vamos precisar de uma tirinha de 5 centímetros de largura por 55 de comprimento. O meu pano de prato está cortado com 55. Lembrando que uma das bordas eu já passei aqui no ferro com 1 centímetro dobrado, só um ladinho, tá bom? Vou precisar também de 2 tirinhas de viés dobrado, daquele de 2,4, tá? Com 55 centímetros de largura. Esse viés, tanto esse estreito quanto o largo, a gente tem para venda na loja também. Vou precisar de outra tira mais larga, ó, de 11 centímetros por 55, que é do barrado principal. Coloquei também um pedacinho, ó, de bordado inglês também, é aquele um de 5 centímetros, 6 centímetros, né? Só que eu cortei aqui, ó, aquela ondinha que ela tem, tá? Então, ela tá com 55 de comprimento também. E para emenda, gente, uma emenda bem bonitinha, nós vamos utilizar o viés mais largo desse viés dobradinho fechado aqui, ó, tá? 2 tiras de 55 centímetros. Se você tiver duas cores diferentes, ele fica mais bonito, tá bom? E as faixas principal, que vai ser o nosso pano, né? Medindo 55 de largura por 30, ou desculpa, 30 de largura por 55 de comprimento, tá bom? Como ele é retalho, né? Eu tô trabalhando ele no retalho para vocês. Eu vou mostrar uma opção de emenda, tá aqui, ó, são 2 pedaços, tá bom? Essa daqui eu vou estar fazendo na largura, outro dia eu vou fazer uma no comprimento, para vocês verem que dos dois jeito dá para emendar o pano de prato e vai ficar bonito da mesma forma. A mesma emenda que eu vou utilizar no pano de prato, vocês podem estar utilizando para fazer as toalhas de banho, beleza? Agora vamos para a máquina. Vou estar trabalhando hoje com a nossa lindona aqui, a mais nova da loja, né? Olha que coisa linda, gente. É a SM 682F da Simmer, olha aí. Modelo novo, com corte de linha, retrocesso automático, levantamento automático de calcador. Gente, é tudo de bom na vida de uma costureira, uma máquina dessa, viu? Ela já vem também com 9 pontos decorativos para vocês que gostam da costura criativa. Então, bora aprender a mexer com essa lindeza aqui e ver o que ela faz pra gente, tá bom? Agora vamos para a costura, né? Vocês vão ficar bobo com a facilidade que é de fazer esse paninho. Primeiro eu vou pegar aquela faixinha de 11 por 55, vou dobrar aqui, porque eu preciso achar uma marcação para colocar o meu bordado inglês, tá bom? Dobrei aqui, eu quero mais ou menos para cima do meio, mas para não ficar complicado para vocês, eu vou colocar bem no meio aqui, ó, um piquezinho, ó, tá? Dei o piquezinho, que vai ser a marcação da onde eu vou colocar o meu bordado em inglês. Vejo qual é o lado para ficar bonitinho, né? Que se tiver lá do seu paninho, esse daí os moranguinhos ficaram caídos para baixo. Coloquei bem aqui no meio e vou fazer uma costura de segurança. Gente, olha o tanto que ergue esse calcador, gente. Olha isso. Não é maravilhoso? Então, ela não tem alavanca de retrocesso. E ela tá com o retrocesso inicial marcado aqui. Então, percebo que ela vai fazer o retrocesso. Ela já fez o retrocesso para começar, tá? E agora eu vou fazer uma costurinha reta de segurança
tendo certeza que a minha faixinha vai ficar na mesma altura dos dois lados, ó, tá? Pode colocar um alfinetinho também, se você se sentir mais confortável, tá? Eu vou costurar bem na pontinha, porque depois eu vou cobrir com um viés, tá? Olha aí, ó. Ai, costura tão gostoso, negócio tão relaxante, né? A gente não consegue pensar em mais nada a hora que tá aqui, né? Ó, vou cortar a minha linha e fez o retrocesso. Olha, gente, que bonitinho. Ela já fez o retrocesso e cortou a linha. Então, ela adianta muito o nosso serviço. Vou colocar aqui no meio uma daquelas duas faixinhas que eu falei para vocês de viés dobrado que eu precisava para fazer uma graça aqui. Então, eu vou colocar a primeira, tá? Vou só cuidar para que cubra aqui, para não ficar feio. E vou fazer uma costurinha bem na borda no nosso viés aqui, tá? Tô utilizando a linha branca, porque no caso aqui tem muito detalhe em branco nesse pano de prato. E daí fica mais fácil. Mas se você gosta de utilizar a linha da cor, você pode estar colocando, tá bom? Vai de você aí, tá bom? Bom, já cortei, fiz o retrocesso. Vamos fazer a nossa segunda costurinha aqui, ó. Olha lá. Gente, mas são muito macias essas máquinas. Ela tem tecnologia eletrônica, então não tem mais aquele barulhão. Ela só tem o barulho quando a gente está costurando. Bom, fixamos o nosso bordado inglês, né? Agora a gente precisa emendar esse nosso pano para daí dar continuidade às outras costuras, tá? Como que eu vou emendar esse pano para dar a impressão que não é um retalho, que eu não estou fazendo um aproveitamento, né? Apesar que hoje em dia é chique, viu, gente? Tem umas grifes por aí que coloca até etiqueta dizendo que é produto ecológico, que foi feito com reaproveitamento de tecido, tá? Você já deve ter visto nas etiquetas. Olha lá. Nós vamos pegar os nossos dois viés dobrados, olha ali, ó. São viés dobrado, tem aquela dobrinha por dentro. E simplesmente eu vou encostar direito com direito dele aqui e vou passar uma costura bem no meio aqui, ó. Pode até utilizar o pezinho da máquina como medida. Ele dá certinho na valetinha dos dois ali, ó. Você não estica, simplesmente costura, ó, no meio, tá? E vai costurando aqui no meio, ó, ajeitando e costurando, ó. Ajeitando e costurando. Gente, essa emenda aqui, eu acho que eu já falei lá no comecinho do vídeo, mas eu vou repetir. Vocês podem estar utilizando ela para emendar as toalhas de banho. Como vai ser a emenda do meu pano de prato? E pano de prato é um negócio que a gente utiliza muito. Eu vou passar duas costuras, garantindo que não vai estourar essas costuras com o tempo de uso. Apesar que eu tô costurando esse pano de prato com a linha 80, tá? Que é uma linha já mais forte do que o normal. Passei essa costura no meio, passei duas até. Agora, gente, vocês vão bater no ferro a nosso viés assim, ó. Olha que lindo que vai ficar. Eu vou lá no ferro e já volto para nós duas continuar. Já fui lá no ferro, já passei. Olha aí, ó. Tá aqui as duas dobrinhas, né? Ó. E agora a gente vai emendar o nosso pano de prato, né? Na verdade, vamos emendar o nosso piquê, fazendo ele se transformar em um pano para pano de prato. Você vai encaixar aqui, bem encaixadinho aqui. E a gente vai fazer uma costura aqui na bordinha, porque a gente sabe que vai pegar lá embaixo, porque a gente acabou de passar ferro e viu que isso ia acontecer. E daí você vai costurar aqui a primeira emenda, tá? Olha aí.
certifica, né, que tá pegando e vai costurando. Gente, é uma emenda que ninguém vai perceber que você fez um aproveitamento. Todo mundo vai achar que isso daqui é um detalhe. Pode ser feito também com entre-meio, tá? Eu já falei para vocês isso, né? Mas esses viés coloridinho, de florzinha, fica com um charme a mais, né? Beleza? Passamos a primeira costura, dá uma olhadinha, vê se tá tudo certinho, se pegou, né, do outro lado. E vamos fazer a segunda emenda unindo as duas partes, para daí tá saindo o nosso paninho de prato. Olha lá. Agora a gente encaixa a parte de cima. Olha aí. Tá? Gente, fica show de bola isso aqui, viu? Sem falar, né, que é piquê 100% algodão e muito barato, né, gente? Esse piquê aqui dá um pano de prato lindo, maravilhoso, né? Que você pode estar cobrando aí uns R$ 25 cada pano de prato. E como eu falei para vocês, foi 140 gramas de material entre o piquê e os moranguinhos ali que eu cortei. Então, gente, é muito barato, né? É muito barato. Vamos combinar. Vamos dizer que fosse 150 gramas, ele daria, se for a 15, 50, R$ 2,25. Eu não quero confirmar com certeza, mas eu acho que esse piquê branco lá na loja está R$ 12. Olha só se parece que isso daí é emenda. Não parece que é um detalhe? Lindo, né, gente? Então, agora a gente já tem o pano inteiro. Agora a gente vai continuar o nosso pano de prato. Aqui pelo lado avesso do tecido, eu vou costurar aquela bordinha de cima que eu falei para vocês, que tem 6 centímetros, né, por 55, onde eu dobrei 1 centímetro no ferro. Então, olha aqui, direito com direito, opa, me perdoe, direito com o avesso do pano de prato, a gente vai colocar aqui e vai estar unindo ela com uma costura reta, com um famoso pé de máquina, né, gente? Que não é um pé, meio pé. E toda costureira fala que é um pé de máquina. Olha lá. Show de bola essa maquininha, não é não? Jane, mas você não vende só máquina com aparelho frufru instalado? Não, gente. Eu vendo a máquina sem o aparelho frufru instalado. E alguns modelos, se você quiser e tem a pretensão de mais tarde comprar um aparelho de frufru, eu posso estar mandando para vocês a máquina já furada. Aí você compra a máquina de mim e mais tarde você compra o aparelho e pode instalar porque já vai estar furado. Mas vamos continuar no nosso paninho de prato. Olha aqui, lembra que eu costurei direito com avesso? Fiz uma costura reta, virei para o lado de cá. E essa costura aqui eu vou deixar ela para o lado de cima para fazer um acabamento do outro lado do meu pano de prato. Porque quando eu dobro ela para cá, automaticamente já vai ficar uma bordinha bem bonitinha aqui, ó, tá? Então agora vamos ser felizes costurando, olha lá. Né? Porque é impossível não ser feliz costurando, gente. Costura é terapia. Você não consegue pensar em mais nada quando está aqui a costurar, viu? Costura é terapia. Então vamos lá. Agora a gente passa uma costurinha aqui. Depois a gente vai lá no ferro novamente e vai passar aqui em cima para ela assentar esse tecido, ficar bem bonitinho. E olha esse corte de linha tudo, hein? Olha lá. Olha, gente, que maravilha. Beleza. Ó como ficou bonitinho aqui. Depois ele vai ficar mais bonito ainda quando a gente passar no ferro.
Então, já colocamos a tirinha de cima, já emendamos aqui, ó, e todo mundo vai achar que é um detalhe que a gente colocou. Agora tem a nossa faixa maior daqui de baixo. Vamos colocar ela? Então vamos. De novo, lado esquerdo do seu pano de prato, você vai colocar agora aquela faixinha que a gente começou a fazer lá, tá? Volta lá de novo que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha aqui. Esse é o lado direito do nosso paninho, certo? Então, o nosso bordado em inglês tem que ficar para baixo, assim, para ficar bonitinho. Só que eu quero fazer essa costura que fique embutida ali. Então, eu vou jogar ele deitadinho assim para o lado esquerdo do meu paninho de prato. Olha lá. Então, aqui, direito do meu bordado em inglês para baixo e avesso do pano de prato. Então, o direito da minha faixa no esquerdo do pano de prato, né, do avesso. E uma costurinha reta aqui agora, tá? Vamos passar uma costurinha reta aqui. Tô apaixonada nessa máquina, hein? Nem barulho, olha só que bacana. A gente consegue enviar ela para vocês tanto sem aparelho frufru ou quanto com o aparelho frufru já instalado. E o pontinho dela é uma teteia, gente. Bom, agora a gente vai virar essa faixa para cima aqui, tá? Vamos virar essa faixinha para cima. E agora não tem jeito, eu vou ter que ir lá no ferro, tá? Vou lá no ferro e já volto aqui para mostrar para vocês o que aconteceu. Barradinho passado, passei a ferro lá. Eu vou fazer aqui uma costurinha de reforço, com esse pontinho aqui, ó, bem na pontinha, para não acontecer de quando a sua cliente lavar esse pano e ele ficar feio aqui embaixo, tá? Olha lá. Tá bom? Então, passamos uma costurinha ali embaixo. Agora, isso aqui tá solto, gente. Vamos prender ele com mais uma gracinha. Vamos colocar mais um viés 2.4 dobrado, né? Segurando aqui o nosso tecidinho. Escapou a minha linha, né? Costurei sem tecido, ela não gostou. Olha lá. Esse pano de prato, se vocês fazerem a conta, gente, fica muito barato, né? Muito barato. Olha. Agora vamos aqui, olha pro lado de baixo para ter certeza que vai pegar, né, o acabamentinho do barrado, ó. De novo. Aqui eu vou olhando e vou costurando, tá? Logo depois disso aqui, a gente já vai fazer o acabamentinho da lateral dele, que dá para ser feita de duas formas, tá? Eu vou ensinar vocês. Fizemos uma, agora vamos fazer mais uma para segurar os dois lados do viezinho aqui, né? Ó. Vocês viram, ó? Eu fiz questão, eu podia ter colocado o tricoline aqui, né? Mas eu não coloquei. Para vocês verem que dá para utilizar esse material que eu vendo para vocês aí, o triângulo no quilo, para também fazer os panos de prato. Olha, gente, que coisinha mais linda! Agora, Jane, o que você vai fazer na lateral desse teu pano aí? Olha, se a gente quisesse, tinha tecido para isso, a gente podia ter dobrado aqui, ó, a gente podia ter dobrado aqui, né? Passado a ferro e ter feito um acabamento aqui. Daí, para isso, antes teria que ter feito a barrinha aqui antes. Se você trabalha assim, pode fazer da forma que você trabalha.
fazendo a barra antes do pano de prato. Dá certo também, tá bom? Aqui eu vou ensinar para vocês duas maneiras. A primeira maneira era simplesmente aquela antiguinha lá, ó, que a gente dobra uma, dobra duas e passa uma costura reta, tá? Meu pano de prato vai ficar com dois tipos de barra, mas é só para ensinar vocês a fazer. Ela já fez o retrocesso sozinha. Aí eu venho aqui dobrando, gente, ó, com 1 centímetro, 2, né? 1 centímetro, ajeita bem ajeitadinho. E você vem costurando aqui, ó, tá? Ó, agora tô ficando boba o tanto que ergue o pé dessa máquina, gente. Olha que eu vendo alguma máquina e faz tempo que eu não vejo uma máquina que ergue tanto o pezinho igual essa, viu? Maravilhoso, amei. Depois a gente corta esses fiozinhos, olha lá. Ó, essa daqui é a barrinha do tempo lá das nossas vozinhas, né? Que elas faziam, ensinavam a gente a fazer os paninhos de prato, fazendo essa barrinha aqui. Eu mesmo vi minha avó fazer muito paninho de prato com essa barrinha aqui. Olha lá. Ah, eu falei da minha avó, agora lembrei uma coisa. Eu falei que eu ia fazer esse pano de prato e falar para a Zuzinha que eu estava fazendo para que ela visse como emendava, né, os panos de os retalhos de piquê. Mas eu estou fazendo esse vídeo também para dona Ivone, lá de Pimenta Bueno, que está a semana inteira me pedindo um vídeo de como emenda as toalhas de banho. Então, Ivone, essa daí é uma das formas, viu, que você pode emendar a toalha de banho. Olha lá. Então, essa é uma das barrinhas que dá para você fazer, olha aí. Beleza? Jane, o outro jeito que você tem de fazer barrinha? O outro jeito que eu tenho de fazer barrinha é esse aqui. Então, eu igualo aqui, né? Deixo bem retinho. Olha aí. Igualei. E eu venho com o meu viés de 2,4, tá, gente? Esse viés dobrado de 2,4. Abro uma lateralzinha dele e a costura tem que sair exatamente onde ela dobrou, tá? Aonde ela vem dobradinha de fábrica. É ali que tem que sair a costura. Aqui do lado direito mesmo, tá? Então, eu vou iniciar aqui. Cadê minha vareta? Eu gosto de usar a vareta aqui também, porque eu não corro o risco de machucar minha mão. Aí eu venho, gente, ó, fazendo uma costurinha bem na beiradinha aqui, ó, do pano de prato. É bem na beiradinha, na verdade. É meio pezinho de máquina, que é a largurinha que a gente tá desdobrando aqui o viés, ó. Tá? Esse tipo de bainha aqui dá para você fazer em todo o pano de prato. Inclusive, dá para você cortar oval as pontinhas dele ali em cima, e daí você faz só um acabamento no começo ali e outro no final e pronto, acabou. No meu caso aqui, como eu pus aquele acabamento em cima, ele não vai dar para fazer o oval, tá? Eu vou vir com ele e quando chegar ali naquela altura, eu vou cortar, tá bom? Ó. Aqui também tem que deixar bem retinho. Espero que você esteja enxergando bem. E venho de novo, olha aí. Ó, ó. E venho até o final, deixando mais ou menos 1 centímetro para cima, para a gente poder utilizar para acabamento depois. Aqui, ó, se vocês estão enxergando aí, aqui em cima eu cortei o viés 1 centímetro a mais, ó, para a gente poder fazer o acabamento. Ok. Então, já colocamos o viés em toda a borda aqui, né? Aqui embaixo agora, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai dobrar ele todinho pro lado de trás, todo pro lado de trás. Antes eu dobro aqui, ó, aquele 1 centímetro a mais, para fazer o acabamento. E dobro todo aqui para trás, ó, gente, ó. Não posso deixar nada aparecer pro lado de cá. Ele vai ficar todo aqui atrás, ok? Agora, você pode passar uma costurinha reta, nesse caso do lado de cá, porque daí você enxerga melhor, tá? Então, olha lá.
A gente vai dobrar aqui, 1 centímetro que deixamos a mais, dobra. Aí você dobra novamente aqui. Essa pontinha você coloca para dentro. E daí, ó, nós vamos vir aqui fazendo uma costurinha na ponta aqui do nosso viés. Olha lá. Aí, bora continuar? Tive que dar uma paradinha. A gente tinha parado quando a gente costurou lá. Vira pro lado de cá, né, ó, pro lado do avesso. Dobra aquele 1 centímetro que eu falei para vocês deixar. E bora ser feliz aqui, ó. Fazer um retrocessozinho. Agora, vocês vêm utilizando o viés 2.4 todo dobrado pro lado de trás, sem deixar nada lá pro lado da frente. Olha aí, ó. Vamos dobrando, ó. E vamos sendo felizes. Olha aí. Ser feliz como, Jane? Costurando. Costureira não é triste, costureira é só felicidade. Quando tá na máquina, não pensa em mais nada. Olha lá. Vamos costurando, dobrando e costurando. Inclusive, se você quiser, gente do céu, meu negócio é tudo coisa rápida, né? Mas, se você quiser um acabamento mais perfeito do que o meu, bata ferro, sabe? O ferro é o fiel aliado para uma boa costureira de costura criativa. Ele faz tudo ficar certinho, faz tudo ficar no lugar. Mas a minha ideia que eu quero passar aqui para vocês é como utilizar o meu material. Então, por isso que às vezes eu sou um pouquinho mais rápida e não vou tanto lá no ferro. Olha aí, vamos dobrando. Às vezes você tem esse viezinho fino aí de 2.4 que não sabe nem para que comprou. Olha aí, ó. Ele fica maravilhoso para fazer acabamento em pano de prato, tá bom? Te ensinei mais uma. Olha aí. Quase escapou, né, gente? Ó lá, retrocesso. E acabamos. Olha que maravilha. Fica assim daí, ó. Do lado direito, o seu pano fica assim, tá vendo? Ó. Do lado do avesso, ele fica assim, ó. Estão vendo que gracinha? Gostaram? Olha aí a emenda. Nem parece que é emenda, né, gente? Deixa eu colocar aqui embaixo do pé da máquina para mim ver se eu consigo mostrar para vocês certinho. Olha que graça, gente. Vocês estão vendo? Ó. Lindo, né? Deixa eu dobrar aqui. Deixa eu ver como é que tá aparecendo aí para vocês. Ih, não tá aparecendo é nada. Deixa eu tirar vocês daqui do pedestalzinho. Vou mostrar certinho agora, tá? Olha aqui. Mais de longe, mais de longe, mais de longe. Olha aí, tá vendo? Coisinha mais linda o nosso pano. Vamos diminuir aqui. Ó. Olha aí. Tá vendo? Lá tá a bordinha que a gente fez menor. Aqui tá a emenda, que a gente não vai se entregar a dizer que é uma emenda. A gente vai falar que é um detalhe que a gente pôs. E aqui embaixo tá a nossa faixa. Tudo feito com retalho muito barato. O tecido aí é cerca de R$ 2,25 para fazer esse pano, comprando na minha loja. E o bordado inglês, esse tipo de coisa, a gente também tem para vender aqui, ó. Bordado inglês está R$ 22,00 com 13 metros. Então, poxa, foi 55 centímetros, gente. Esses viésinho aqui dobrado, tudo eu tenho para vender na loja, tá bom? Então vai sair muito barato. Tenho certeza que não sai R$ 5,00 um pano desse comprando material na minha loja. Tá bom? Espero ter ajudado. Espero que vocês gostem. Compartilha. Essa emenda dá para ser feita também nas toalhas de banho que eu vendo para vocês. E já conheceram mais um pouquinho da nossa Simmer nova com corte de linha e retrocesso automático, ok? Obrigada! Me queira bem que não te custa nada.